gente linda! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque todos os dias, sob todos os pontos de vista, nós estamos cada vez melhor. Repita sempre, faça disso um lema na sua vida. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor. Porque assim você educa o seu corpo emocional a co-criar o melhor na sua vida e para o seu pet também. Que sempre eu falo que eu vou aprender a tratar o ser humano por segundas intenções, porque eu queria curar os pets. E funciona. Tem funcionado muito bem, tá bom? Eu sou Denise Ullmann, sou médica veterinária sensitiva, médium dos animais e terapeuta multiespécies. E o que é isso, terapeuta multiespécies, né? Eu fui estudar para entender, atender e tratar os humanos que fazem parte da família dos pets, tá? Os pets, claro que eu atendo os pets que moram nas famílias. E hoje em dia, mais especialmente, eu tenho direcionado a atenção, que eu vejo que é uma carência maior dessas pessoas quando chega no fim da vida. Quando chega o desencarne, quando chega a pós-vida, como as pessoas ainda não estão preparadas, nenhum de nós está, claro, não é só você que não está preparado, com certeza, para o pós-vida. A gente não parou para pensar, de verdade, e nem ensinam, não é tão declarado, como se declara as coisas que não são boas, não é tão declarado que a gente vai ficar exatamente com a frequência energética de como você está. Então, você terminou a sua experiência num nível tal de frequência, naquele que você vai ficar. Se você terminar doente, acamado, etc., além de estar naquela situação, porque não vai mudar, você vai ser retirado para hospitais, o seu nível frequencial, emocional e sensorial vai continuar também, o que pode facilitar ou dificultar a sua reintegração na pátria espiritual. Tá? Que é lá que é a pátria espiritual. Aqui não. Aqui é uma história que nós estamos vivendo e é holográfica de alguma forma. Eu sei que é difícil de entender isso, né? Mas uma hora a gente senta para explicar isso direitinho para você, tá? E eu percebo que as pessoas estão muito despreparadas para se afastar de um ente querido. Porque na verdade é só isso, gente. É um afastamento. E eu lembro que eu aprendi isso muito cedo. Todo mundo sabe que eu já perdi meu pai muito cedo, a gente tem em diversas conversas eu comentei isso, e a primeira aparição que ele fez para mim depois, porque eu já nasci médium, né? Ele veio falar, mas eu só mudei o endereço postal, porque antigamente era endereço postal, né? Que chamava, a caixa postal que ele me falou, caixa postal. Então, de verdade é isso, ele só mudou o endereço, só que é um endereço que eu não posso vê-lo, mas ele só mudou o endereço. Continua vivo, continua na vida dele e principalmente com todas as potencialidades que meu pai conseguiu absorver dessa experiência, foi fantástica a evolução dele. E por quê? Porque ele partiu num câncer severo e em coma, mas ele já sabia, a alma dele já sabia que ia terminar aquele ciclo e que tinha que começar a tocar um barco. Segue o baile, né? E foi o que ele fez e conseguiu uma restauração fantástica até conseguir se ascensionar. Isso tudo é fantástico. Mas nós aqui, o povão, o que a gente só precisa começar? A se libertar das tristezas, da dor. Isso tudo é que eu mais faço na minha vida hoje, é ajudar famílias, para ajudar os pets, tá? E chega no momento, chega no envelhecimento, sabe? Eu já percebo assim, que já começa a ter uma peninha, já começa, sabe, eu já sinto as pessoas com aperto, eu já vejo que não existe alegria porque você deu a chance do teu pet ter uma vida longa e feliz, que é essa a sensação e emoção que a gente precisa ter. Que bom, que eu sempre falo, quando alguém fala assim, ele partiu com 19 anos, eu falo, que maravilha! Você deu uma vida fabulosa para essa criatura, você deu condições dele ter um trajeto terreno, uma experiência terrena longa e totalmente satisfatória. Partir, todo mundo vai. Isso aqui tem tempo de validade, né? Esse corpício. A gente já sabia disso. Então, sempre eu dou os parabéns
E sempre vocês vão me ver desejando boa viagem. Porque é só isso. Era só isso, uma viagem. Só que o humano ainda lhe dá mal. Ainda é um desespero, é um horror. E a gente não consegue ajudar aquele velhinho a ter uma sobrevida. Porque tá velho, eu também tô velha. Então eu vou tratar de, dentro das minhas limitações, viver o melhor que eu posso. E os meus pets também. Então, por exemplo, quando na casa que eu estava morando, quando eu mudei para ela, eu levei, meus filhos estavam jovens, estavam começando, terminando o colegial naquela época, e a gente tinha uma pastora, a Lilica, logo depois veio outra pastora, porque eu resgatava, não resgato mais, porque eu também estou idosa. Mas eu resgatava, infelizmente, tem aqueles seres que não são humanos, que desovam animais que foram usados na reprodução e não servem mais para reproduzir, jogam na rua. E eu resgatava, e eu resgatei é Linda? Não sei se é a Linda ou vou lembrar do nome, é muita gente. E aí também, aí ficaram as duas, uma já estava muito velha e a Lilica já estava ficando velha. E nessa casa que eu morava, tinha uma escada bastante íngreme para subir do térreo, que é um prédio, para o primeiro andar. O que eu fiz? Eu coloquei um portãozinho, porque o espaço embaixo era enorme, enorme, enorme para elas. Elas tinham sofá-cama, lógico que a gente vai dar uma qualidade de vida bem adequada para uma pessoinha de uma certa idade. Não vou pôr coisas que ela não consiga mais subir. Então que eu fechei o acesso ao andar de cima por conta da coluna. A gente sabe que, por exemplo, os cachorros, mesmo os gatos, quando já tem um porte maior, o envelhecimento é mais rápido, o prazo de vida é menor, não tanto como se imaginava, mas o envelhecimento ósseo, aquela coisa toda, a gente já tem que ficar esperto, né? Então, o que a gente fez? Eu pus um portãozinho naquela passagem para não deixar elas tentarem subir, porque elas iam tentar subir. E diversas vezes elas escorregaram e caíram. Ou porque a unha estava um pouco maior, ou porque simplesmente, como o degrau é muito alto, fizeram um acesso do andar de baixo para o andar de cima, mas você vê que eram casas isoladas uma da outra, e fizeram que não tinha espaço para fazer bastante degrau, então fizeram muito alto. E de pedra, de ardósia. E por mais que a gente tivesse tirado a cera, escorregaram e caíram e machucaram, fizeram corte. Então pusemos um portão. Simples assim. Emocionalmente não foi bom. Não foi bom, porque elas queriam estar com a gente, claro. A gente tinha que cuidar da casa em cima, né? Do primeiro andar. E a gente subia e descia toda hora, mas como elas foram criadas, principalmente a Lilica foi criada grudada. E eu percebi que ela não ficou feliz. Mas é que o que eu podia fazer, é o que dava para eu fazer. Então, de um lado, eu já tinha que perceber, entender e conversar com ela sobre essa atitude que eu tomei, que não era para deixar ela triste, era simplesmente para ela não ter uma lesão maior. Mas, por outro lado, ela precisaria começar a se adaptar a ficar só no térreo. O térreo compreendia jardins e não tinha piso nenhum que ela pudesse escorregar. Então ela podia tomar sol, ela podia cavocar na terra, tinha o sofazinho dela, tudo certinho. Ela tinha aquilo, mas eu queria estar com a gente, então eu precisei entrar num acordo. Então você que está com o seu velhinho, tá? E fala, mas isso, aquilo, veja o que dá para você fazer. Precisa sim continuar com os exercícios físicos? Sim, na medida do possível. Caminhar na rua é bárbaro, porque a calçada é áspera, ajuda muito a não perder musculatura. Eu falo por mim, gente. Eu posso fazer exercício, eu posso fazer tudo. Eu estou perdendo musculatura fazendo exercício, porque eu tenho 70 anos. E é esperado disso, a gente não consegue mais ter aquela musculatura, teria que fazer diariamente uma rotina de exercícios de peso, tudo isso para manter, mas mesmo assim, se você parar uma semana, você vai começar a perder musculatura. E não é por falta de nada, simplesmente porque é da compleição e do metabolismo da nossa idade. Né? Então, eles também têm isso? Tem. Então, o que a gente recomenda? Vai passear na rua, vai caminhar mais devagar, tenha paciência. É o que? Ele não vai caminhar rápido? Não. Cuida se você está se está muito íngreme, se ele não vai tropeçar e cair.
Por exemplo, o meu Pablo, eu só posso caminhar na beira da calçada, aquele lugar que eu caminho, não tem movimento, eu caminho na parte do asfalto, porque como é muito íngreme, tem aqueles degraus na calçada, e ele já tropeçou 2 vezes, virou a patinha e machucou. Então eu vou só pelo liso, caminhando com ele já não enxerga, ele ouve mal, então eu caminho, mas tem que caminhar. Se eu, porventura, estou atribulada daquela semana, não deu para fazer o exercício, eu já vejo que a patinha dele começa a tremer, porque a musculatura não está sustentando o corpinho dele. Então, continue com os exercícios, veja a dentição, se está de acordo, se não tem que levar o seu veterinário para fazer a limpeza. Tem como fazer algumas limpezas com anestesia local, se o seu pet for tranquilaço, como eu faço no meu Pablo, tá? Tem coisas que tem que ser com anestesia geral, muitas dá para fazer com local, como é feito pra gente. Faz anestesia local, extrai um dente, faz uma limpeza, dá para fazer também, se o clínico for mais experiente e mais paciente também, tá? Cuide da alimentação. Isso é super, super mega importante cuidar da alimentação, tá? Gente, eu vou dar um intervalinho, vou parar um minutinho, vou deixar um recado jóia para você, eu já volto, que a gente vai continuar falando disso dos nossos velhinhos. Beijo grande! Esta é para você que adora um bom oráculo e livros para aprimorar seus conhecimentos de espiritualidade, magia e ciências ocultas. Na Brasil Esotérico você encontra tarôs, runas, baralhos ciganos, dentre outras ferramentas divinatórias. Tem também toalhas, caixinhas e saquinhos de tarô. Praticamente tudo que você precisa para fazer suas leituras oraculares. A Brasil Esotérico fica na Rua Ouro Grosso, número 180, em São Paulo. Nas compras pelo site brasilesoterico.com, utilize o nosso cupom e tenha 10% de desconto. Basta digitar as palavras Astral Cupom e você terá este benefício. Brasil Esotérico, a maior distribuidora de artigos esotéricos do Brasil. E estamos de volta para continuar esse papo super joia dos nossos idosinhos. É importante você levar para o seu veterinário, fazer os exames de rotina, tem que fazer sim anualmente, mesmo que ele esteja vendendo saúde. E principalmente, gente, eu bato nessa tecla, muito tempo, a alimentação. Eu acredito por experiência minha de ter usado todos esses quase 50 anos de clínica, alimento natural. Alimento natural não é resto de comida, alimento natural não é a sua comida, mas é comida feita em casa. É comida natural, que você vai usar legumes, que você vai usar um arroz, que você vai usar um tubérculo, que você vai usar salsa, vai pôr o sal, não pode usar cebola e alho, não, mas se você puser a salsa, nossa, eles adoram a salsa. E a salsa tem uma série de antirradicais livres, vitamina C, tem uma série de componentes, como tem no coentro, como tem em outros temperos de folhas, como, por exemplo, se colocar a folha da couve picadinha, a folha do brócolis picadinha, mas desde que seja de uma horta que não use de veneno, que é como a gente faz pra gente, né? A gente não vai comprar uma verdura que usaram veneno na sua folha, você vai comer uma folha envenenada, tá? É muito simples. Mas hoje, com a bênção dos céus, no tempo que eu comecei a fazer a mudança alimentar dos meus pacientes, não existia nada, não existia nutrologia nem pra gente. Imagina, 40, 50 anos atrás. E hoje, gente, já tem a cadeira de nutrologia em veterinária, já tem firmas fornecendo alimento, já tem blogs de nutrólogos ensinando você fazer um alimento simples, caseiro. Base de tubérculos, você pode usar o cará, que é maravilhoso, o inhame, você pode usar a cenoura, você pode usar as folhas que você quiser. Não use nada ácido, como por exemplo tomate, que na verdade é um fruto, não é uma leguminosa. Você pode usar vagem, você pode usar abobrinha, tem muita coisa, o Brasil é muito abençoado com tudo isso. E a carne que você vai usar, eu
Para os idosos, eu procuro a proteína mais fácil de digestão. O cão até gosta de pescado, mas não é assim top de linha como é para um gato que gosta de um peixe. Então, o que eu fui selecionando que possa ser menos ruim? Infelizmente, todos os animais de abate aqui no Brasil recebem muita coisa química, muito hormônio, muita pesticida nas rações que esses animais comem. Então, eu pego o quê? Eu pego a moela de frango. É uma boa proteína, é um estômago, porque o estômago do frango é um triturador, né? É bem usado, fica com pouquíssima impregnação da morte do frango, que a gente sabe que é horrível também, mas a gente agradece aquele animal que doou a vida para alimentar o seu pet. E principalmente é um músculo bom, que ele trabalhou muito até o fim, porque ele tritura o milho, a ração que aquele frango come. Então, o que eu faço para os meus pets? Uma semana eu faço a moela, outra semana eu faço o fígado de frango, e se ainda tiver numa idade boa que possa mastigar, eu compro também o pescoço do frango e cozinho quase 2 horas na panela de pressão e depois eu trituro no processador para dar. Tem que ser triturado, hein, gente? Não vai ter problema? Não, mas vê a idade, não pode ser no muito idosinho. Então, se a gente está falando dos idosinhos, vamos à moela. O que eu faço primeiro? Eu ponho essa moela de molho numa água com vinagre. Pode ser vinagre de maçã, vinagre de álcool, vinagre. Você vai ver que ela fica até meio estranha, fica meio turva. Eu escaldo, depois eu jogo água quente, escaldo de novo e aí que eu vou para a panela de pressão com louro, sal e salsa. E cozinho até ficar bem molinha, passo no processador e aí vai ficar todo ele meio que trituradinho, mas não em pasta. E aí você vai cozinhar, se você quiser, junto com esses vegetais todos, você vai cozinhar com arroz integral, escolhe o que você quiser. Eu não recomendo feijão, grão de bico, lentilha, porque eles não têm muita facilidade de absorver a casca desses nutrientes. Então vamos pegar uma coisa que seja de fácil digestão, porque a gente está lidando com idosinho, né? Então, você pode pôr beterraba? Pode. Você pode pôr folha de beterraba, desde que não esteja com pesticida? Pode. Pode pôr a folha do couve-flor? Pode. Pode pôr repolho? Pode, mas não em excesso por causa do enxofre, tá? Que pode dar muitos gases, tá? Mas não é ruim. O que eu faço dos meus? Eu guardo a parte do centro do repolho e ponho para cozinhar. Eles comem também. Então, eles comem super bem. A proporção sempre é uma parte da proteína e outra parte de vegetais, de verdura, do cereal que você vai usar, do tubérculo, que aí fica gostosão. E deixa cozinhar bastante. Para o mais idosinho, que já perdeu os dentes, é claro que você vai fazer bem cozidinho e mais papento para facilitar ele engolir, porque ele vai tentar mastigar e não tem dente, né? E se ele tiver os dentes, você deixa que nem um risoto mais sequinho, mais gostosinho para ele comer, tá? Não é difícil, simplesmente é isso. Então, a alimentação é um pilar mega importante e a gente sabe como é para hoje, para a gente, né? Hoje em dia, quão importante é não ter um alimento que seja industrializado, a gente quer as coisas naturais. Se já tiver muito adaptado com a ração, procure uma ração para sênior, para os velhinhos e misture também neste alimento. Lá no meu pessoal em casa, como para não tirar o hábito 100% da ração, porque a gente já sabe que já está enraizado no organismo deles, uma refeição é só do alimento natural, a outra refeição eu ponho uma pastinha que eu tenho feita de moela, misturo com um pouquinho de ração, que é uma quantidade pequena, que é a última refeição do dia, e eles comem aquilo de noite, que eu calculo conforme o peso. E no meio do dia, você fornece a fruta que você quiser e que ele goste. Pode ser a maçã, pode ser a pera, pode ser a banana, pode ser o melão, o abacaxi, veja o que sempre deu certo, mas introduza. É importante que eles comam diversos grupos, porque a probiota intestinal, que é o nosso intestino, é o segundo cérebro, ela precisa estar muito afiadinha para dar uma longevidade melhor, porque tudo que ele comer vai absorver e vai nutrir esse organismo e vai facilitar essas funções orgânicas irem no tempo certo. Então, a alimentação natural
É assim 50% desse processo, tá? Fazer as suas visitas ao seu clínico periodicamente, importante. Prevenir sempre vai ser melhor. Aí se aparecer, trata. Hoje a gente tem coisas incríveis, a gente tem frequenciais quânticos incríveis, porque é esperado, gente. É esperado você ter uma víscera que não vai trabalhar direito, é esperado uma coluna, é esperado. Para isso existe acupuntura e ozonioterapia, para isso existem frequenciais quânticos tratando cada órgão, para isso existe fitoterapia tratando cada órgão. Então você tem hoje disponível principalmente no Brasil. Isso é muito forte aqui no Brasil. Vocês não imaginam, no exterior, os países que eu visito, não é nada disso. Nós somos privilegiados de ter tanta coisa, né? Então, você pode sim medicar com produtos naturais. Por exemplo, só de você usar salsa na comida deles, você já está tratando diversos órgãos, você está melhorando a diurese. Você pode fazer um chá, por exemplo, de cabelo de milho de noite, tem que pegar o cabelo de milho fresco na feira. Você pode dar como água de bebida uma vez por semana, ajuda a limpar os rins e o fígado. São atitudes simples que basta você introduzir na sua rotina, mas precisa já entender que tem uma rotina. Por quê? Porque é um organismo que já está tendo um envelhecimento natural, já está na linha descendente. Eu também estou na linha descendente. É uma realidade, gente. Só que você pode cuidar simplesmente. E o alimento natural, para ajudar ainda, ajuda muito no emocional. Eles ficam alegrinhos, ficam mais felizinhos, adoram aquela coisa de chegar com a comida, olha papá, aquela coisa toda, eles adoram. Então o nosso serzinho é muito legal porque estreita. Esse é o momento de você até estreitar os laços, de você consolidar a amizade, porque vai ser eterna essa amizade. Dali um momento, ela pode já estar no outro endereço postal, como meu pai falava. E é verdade, mas você sabe que naquele tempo que você conviveu, foi joia demais, foi de grande amizade, foi de grande valia, de vocês, sabe, construírem uma relação legal. E a espécie espiritual deles, gente, é muito reconhecida a tudo que a gente faz. Eu sempre falo, conseguir um amigo nas outras espécies é um amigo eterno. E eles são assim de vestir a tua camiseta, sabe? De falar, ó, eu não estou indo para a Terra, mas quando você for lá, vai cuidar daquele. Eu cansei de ver isso, de aquele que já partiu mandar um amigo que está reencarnando, ó, vai cuidar que é meu amigo. E cuida. Então, gente, estejam certos. Eu vejo como a Lilica, que eu sempre a gente fala da Lilica muito, porque é uma cadelinha extremamente evoluída. E eu vejo que ela mandou muita gente que ela ensinou. E porque vem com as características assim, idênticas. Então existe isso também. Então consolida agora, sabe, compartilhe, esteja legal com o seu idosinho, compreenda que já não é mais a mesma coisa, mas dentro da possibilidade, ele ainda vai querer te tratar, ele ainda vai querer te ver feliz, ele ainda vai tentar fazer todas as micagens que eles fazem, vai tentar. Então, de verdade, gente, começa a ficar junto. E é muito interessante das vidas que eu acompanhei, que foi até o finzinho, porque a gente já começa o preparo da grande viagem, que eu também vou fazer, você também vai fazer, né? Então, vai começar o preparo? Vai. A gente sabe que é inevitável? Sabe. Então, como que a gente pode agir? Entender que a gente quer o melhor para o nosso amigo. Ó, amigão, vai de boa, tá tudo bem, tô aqui, logo a gente se encontra em algum canto, eu sei que você vai estar bem também. Isso é atitude de verdade que a gente precisa aprender. Não só para o nosso pet, para tudo. Porque a gente, a qualquer instante, gente, a qualquer instante, olha isso, você pode deixar isso tudo. A qualquer instante, você pode piscar e já está do outro lado. E aí tudo que você tem, a sua roupa, a sua joia, vai ser de alguém. Acabou. Ah, não dá para levar. Não. Você pode plasmar, coisa muito melhor, que é isso sim é maravilhoso, porque lá é um campo energético onde tudo se materializa imediatamente se você já está bem.
Então você pode criar joias fantásticas, o corpo modulado, tudo diferenciado, você cria. Existe o livro Violetas na Janela, que a menina é a Patrícia, e ela criava as violetas na janela. Então, é bárbaro isso também. Então agora, aproveita esses últimos tempos que você tem o seu velho, porque o seu amigo é eterno. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que sirva para você isso que eu te ensinei e passa isso adiante. Compartilha, curte os nossos programas aqui na Astral TV. Eu estou em todas as redes sociais. Todas as sextas-feiras eu faço live também com um tema diferente. Curte, compartilha, comenta as nossas lives, comenta aqui na Astral TV. Se você quiser marcar uma consulta em particular comigo, você escreve para o 940 15 1310, 940 15 1310. Gente, eu espero de verdade que tenha colaborado para a tua vida e para a vida do teu pet. Um beijo grande no seu coração, gratidão.